A gente sofre aí com a questão das memórias, e memórias para a nova geração, para as placas da nova geração também são mais caras por ser GDDR7, enquanto que nós temos produtos mais antigos que podem suprir a demanda do mercado. E aí a gente se volta para a nossa salvação. Sim, a China, o AliExpress. Um produto que surgiu lá pode resolver, inclusive, a gente tem muito preconceito, né, de coisa da China. Coisa na China só tem coisa barata, só RX 580, não sei o quê. Mas na verdade, nos últimos anos surgiram diversos modelos. Vocês já devem ter visto aí alguns modelos sendo vendidos como novos aqui no Brasil, que não são, né, são GPUs mais antigas, com RX 5700 XT, RTX 2060, que não voltou à fabricação, pelo menos a gente não sabe de nenhuma notícia sobre isso. Algumas placas da série RX 6000, por exemplo, a 6600M, ela voltou a aparecer. A 6600M, ela é uma versão um pouquinho capada da RX 6600, é a versão mobile dela, a versão para notebooks ou para dispositivos móveis, e ela voltou a aparecer depois de ter desaparecido por algum tempo, porque a gente já sabia. A própria RX 6600, caso vocês não saibam, ela foi meio que abandonada já a produção dela, e ainda deve ter um pouco de 6600 aparecendo, porque foram ordens, né, ou pedidos que foram feitos aí das GPUs nos últimos anos. A AMD, inclusive, numa reunião que a gente participou aqui no Brasil, eles atualizando como que seria a estratégia, eles já avisavam que a 6600 seria abandonada e quem entraria no lugar dela seria a RX 7600, como de fato aconteceu. A 7600 hoje é a placa de vídeo que acabou substituindo, inclusive muito próximo em preço. A gente já viu ela na casa dos R$1.500, o que é excelente, porque é uma placa muito boa. E agora com a adição do FSR 4.1, ela fica ainda mais interessante com upscaling, com auxílio de machine learning. É um produto bacana, mas é claro que não supre a galera que quer um pouco mais de performance. Tem gente que quer jogar em Quad HD e até em 4K, e pra essa galera a coisa ficou ainda mais complicada, porque sim, se tá caro aí na entrada, imagina lá no topo. RTX 5090, impraticável. RTX 4090 desapareceu do mercado, mas quando aparece em preços bem elevados. O que normalmente eu considero como uma placa, ou uma série de placas para 4K, que deveria ser pelo menos considerada a placa mais forte, mais plausível para jogos, é da série 80. A série 90, a galera não enxerga que veio meio que pra suprir o lugar das Titan. E a Titan nunca foi uma coisa pra consumidor que queria rodar pra joguinho. Era só pra você ostentar mesmo, porque ela era focada pra outro tipo de atividade. O mesmo acontece com 3090, 4090, 5090. Elas têm o diferencial da GPU, obviamente, muito poderosa, mas muita memória. A série 80 acabou substituindo. Então a gente tem aí, por exemplo, a 5080, que é a placa de vídeo mais topo que você deveria pensar em comprar da série RTX, que também tá muito cara, mas é o topo de linha. E curiosamente agora aparecem opções que são interessantes para 4K, mas eu diria que mais para Quad HD mesmo, com suporte a Ray Tracing, com as últimas tecnologias, com o DLSS 4.5 e tudo mais, do lado da NVIDIA, e de novo mais uma criação do nosso mercado. A RTX 4080M apareceu agora, a gente tem a 6600M, agora a gente tem a 4080M. E olha, é uma plaquinha legal, cara. É uma plaquinha legal. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema, eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Essa notícia que apareceu, eu confesso que eu tive um pouco de déjà vu, né? Não a banda, mas aquela sensação de que eu já tinha visto isso em algum lugar. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí tava aqui, ó. 4080 para dispositivos móveis, agora em versão para desktops. É 6% mais lenta do que a 9070 GRE, mas custa cerca de 25% menos. É bastante coisa, né? A diferença de preço aí é grande. 6% dá pra dizer que tá ali quase no, né? Na margem de erro. Um analista chinês testou uma placa de vídeo não oficial para desktop baseada na GPU 4080 para dispositivos móveis. Isso aqui é super interessante, tá? A parte que envolve as GPUs para notebooks e tudo mais, eu já vou contar para vocês. Esse não é um produto novo, aí que me pegou, falei, então não tô viajando. Na verdade, já falamos sobre ele há mais de 2 anos, e aí realmente eu cliquei aqui e eu lembrei dessa matéria, a gente até noticiou no Lock News, né? Da 4080 e 4090M para desktop, que eles pegaram a GPU para notebook. A placa
placa é vendida como a RTX 4080M, mas não é um produto comercial da NVIDIA. Trata-se do que chamamos de placa Frankenstein, que utiliza o chip gráfico de um notebook em uma placa PCI personalizada para desktop. Essas placas são vendidas sem garantia oficial ou suporte para drivers padrão da NVIDIA. Segundo o analista, a unidade testada foi comprada por 2.800 RMB, cerca de $300. Placas similares custam atualmente entre 2.700 e 2.800 RMB, cerca de $400. Nesse preço, ela compete com placas de vídeo mais recentes, como a 9070 GRE, a 5060 Ti, na China. Para efeito de comparação, a 9070 GRE custa atualmente entre 3.600 e 4.000 RMB. E essa daqui é a plaquinha da marca X, não tenho nem ideia de qual é a marca. Cara, com praticamente duas HDMI e duas DisplayPort. Ele testou com Arrow Lake Refresh. O sistema de teste utilizou um processador Intel Core Ultra 270K Plus, uma placa-mãe Maxon Z890A de 32 GB de memória, 8.200. E no 3D Mark Time Spy, a placa alcançou 18.600 pontos. Outro usuário relatou ter obtido um resultado em torno de 19.500 pontos com uma placa similar. O resultado mais interessante é o consumo de energia. Segundo relatos, a placa consumiu cerca de 100 watts durante os testes, o que está bem abaixo da configuração máxima de 175 watts disponível para 4080 para notebooks. Isso pode ser causado pela BIOS personalizada, pelos limites de energia ou pela configuração dos drivers. Nos jogos, a placa foi comparada com a 9070 GRE, já que ambas as GPUs possuem 12 GB de memória. A 4080M apresentou melhor desempenho no PUBG em Quad HD Ultra, onde alcançou mais de 340 FPS em comparação com cerca de 240 FPS da 9070 GRE. Ela também obteve uma pequena vantagem no Delta Force em 4K no Ultra. Então a gente tem aqui os resultados comparando a 9070 GRE. Aqui ela teve uma performance 41,7% acima da 9070 GRE no PUBG. No Delta Force ela teve 10 FPS a mais, coisa de 11% a mais. Em Forza Horizon 5, no baixo, em Quad HD, ela teve 27,9% menos performance. E em 4K no alto, ela teve 21,5% menos performance, ou seja, rendeu bem em 4K. Acaba escalando melhor. Em Cyberpunk, em Quad HD no low, rodou ali 171 contra 184, 13 FPS a menos, 7% de diferença, que eu acho que é bem ok. Em 4K no alto foi 35,5%, aqui ela penou bem mais, né, do que a 9070 GRE. Shadow of the Tomb Raider, só 2,2% de diferença, e em 4K no alto, 10% de diferença. Aqui é interessante, né, dá pra gente ver a configuração dela, e a 4080 para notebook, ela não tem 16, ela tem 12 GB de memória, né. Eu nem sabia, porque assim, não cheguei a testar uma 4080 para notebook, e pra mim, assim, tipo alienígena, tá? Nunca nem vi, só ouvi falar, como diria o Zeca Pagodinho. Então ela tem 12 GB de memória GDDR6, algumas limitações, obviamente, né? O resultado mudou em outros jogos. Em Forza Horizon 5, em configurações baixas em Quad HD, a 4080M atingiu 214 FPS, enquanto a 9070 GRE alcançou 297 em Cyberpunk 2077. Bom, eu já mostrei isso aqui pra vocês, né? Resumindo, a 4080M é cerca de 22 a 30% mais barata do que a GRE, mas em média cerca de 6% mais lenta nos jogos testados, ou cerca de 17% mais lenta se considerarmos apenas os jogos AAA, onde a Radeon tem melhor desempenho. Parece uma solução interessante, principalmente considerando o consumo de energia. A AMD definitivamente poderia ter precificado a 9070 melhor, que é algo que inclusive está acontecendo. O que eu achei legal disso aqui? O aspecto mais interessante realmente é o consumo de energia. Caso vocês não saibam, as GPUs de notebook elas não são equivalentes diretas às suas versões para desktop. Então a 4080M nunca teve performance de uma RTX 4080 de verdade, a mesma coisa para 4090. A 4080 tá mais para uma 4070 de desktop e a 4090 tá mais para uma 4080 de desktop. Daí para menos, talvez uma 4070 Ti. Enfim, não é equivalente. O que é interessante é assim, de onde que surgem essas placas? Obviamente da demanda. Existe demanda por essas placas, né? E o posicionamento de preço é muito bom. O PCB, na minha ignorância, né, o PCB é a construção, com uma GPU com um TDP limitado, posso dizer que você não vai precisar da mesma estrutura que você precisaria para, por exemplo, 170 watts, que é até onde a GPU poderia chegar. Então, eu acho que essa é uma das questões que envolvem o TDP limitado. Seria interessante a gente pegar uma dessa e, inclusive, jogar na mão do Paulo Gomes para ver qual é a limitação física da GPU, por que ela não alcança o 170 e aonde ela poderia chegar alcançando o máximo que tem para notebook. A resposta é provavelmente melhor do que a performance do notebook, porque ela não vai ter
limitação térmica, com fãs dedicadas para ela e com bastante espaço para ventilar. Então não vai ter essa limitação. E esses chips, eles vêm, é curioso isso, porque os chips para notebook, eles por vezes conseguem ser comprados por valores menores, justamente porque eles vêm em lotes. Isso aconteceu muito na época da mineração, vocês devem lembrar que notebooks eram usados para minerar, por quê? Porque era mais fácil conseguir essas GPUs para notebooks do que as GPUs para desktop. Então a configuração acabava sendo mais plausível. Esses notebooks, com certeza, vários deles foram para a terra dos notebooks que trabalharam muito e faleceram. Imagina, naquele pacote térmico, naquele envelope térmico, né, daquele tamanho, você ter que rodar mineração 24/7 num lugar com condições de trabalho horrorosas, você imagina que ela não vai durar muito o notebook, né? Então, as GPUs, aqueles notebooks, muitos foram para RMA e realmente venderam, ou se deu problema, os caras só mandaram pra pilha de lixo e a galera reciclou. Pode ser também um excedente de chips que nessa época foram comprados. Eu lembro de muita gente comprando realmente esses excedentes para fazer esse tipo de coisa. Como não é novo, 2024, isso aí já tinha. E antes nós já tivemos outras situações. A própria RX 6600M é uma conclusão disso. Tinha muita demanda e a 6600M acabou sendo vendida em grande volume, não foi utilizada para finalidade inicial dela e acabou virando uma para desktop. O que eu acho muito legal dessa placa, que eu gostaria de fazer, colocar ela num sistema compacto. 100 watts é muito pouco. Imagina você colocar, por exemplo, criar um tipo de Steam Machine compacto com isso. $300, obviamente não vai dar barato aqui, né? 3 vezes 5 aqui, se fosse para fazer, ia dar 1.500. Aí com imposto, uns 2.800 pelo menos, 2.600. Se alguém conseguisse trazer importação, provavelmente mais barata. Teria que ser mais barata porque a 9070 GRE, ela vai bater no preço ali, né? Perto dos R$3.000, então não seria interessante. Se ela fosse uma placa que batesse na casa dos R$2.000 e pouco, R$2.500, seria muito interessante, brigando com a performance da 9070 GR e com a 5060 Ti, porém com um consumo bem baixo. Isso aí você conseguiria colocar num PCzinho compacto e montar aí uma configuração bem interessante mesmo. Para jogos competitivos, talvez não, porque daí já entra no e tem que ter um CPU mais caro e aí não faz muito sentido. Só que nessa época de vacas magras, utilizar memória GDDR6 é uma coisa boa. Utilizar memória GDDR6 mais lentas é até uma coisa melhor. Eu gostaria muito de ver essa placa mais em volume. Eu confesso que eu já fui dar uma pesquisadinha para ver se a gente encontra essa placa, se é possível trazer, mas talvez eu precise ir pra China mesmo trazer umas coisas. Vou te falar, que produtinho legal, cara. É óbvio, é triste a gente ter que se contentar com essas coisas, porque nessa altura da tecnologia não era pra precisar, mas ao mesmo tempo a engenhosidade é muito legal. Eu gostaria muito de ver essa GPU em alguns testes aqui. Vocês comprariam uma GPUzinha, uma 4080M pra rodar? Rodaria no quê? Quad HD? 4K? Porque pra 4K dá também, né? Só você fazer algumas exceções ali. O que eu fico preocupado é mais a parte dos drivers, como é que ia funcionar, mas in Chinese we trust, ou seja, nós confiamos nos chineses, eles vão dar um jeito, vai ter driver disso aí, fórum russo e por aí vai. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, tá vendo? Nem tudo é notícia ruim, tem notícia menos ruim às vezes.